Catanduva, esse podcast aqui da Câmara para falar da identidade do catanduvense. E aí, Rodrigo, tudo bem? Oi, Vini, tudo bem? Tudo em ordem? Você tá meio diferente essa semana? Eu tenho trabalhado bastante. Alguma coisa diferente no seu rosto? É olheira. No seu semblante. Fiz a barba, tá meio pálido. Também. Parece que você está meio pálido, né? Foi. Ontem eu fiz um trabalho de ator, aí acabei fazendo... Você também é ator? Uma produção. A gente faz várias coisas, né? Você faz que tipo de personagem você faz? Ontem eu era um soldado romano, na verdade um soldado antigo lá. Antigo. Numa festa de aniversário, um soldado... era o aniversário Eu nem quero imaginar que tipo de aniversário que poderia ter soldado romano. Achei curioso também. O tema não era Calígula, não, né? Não. Pelo amor de Deus. Era Davi. É menos Castelo de Davi lá. E ninguém deu pedrada na cabeça de ninguém, não, né? Não enquanto eu estava lá. Você pensou? Não tem, essa marca aqui não é a pedra que veio da funda. Talvez é vestígios da maquiagem. Vamos agora passar aqui para que a gente veio falar menos a gente e deixar o pessoal fala Catanduva, né? A gente tem um prazer aqui de receber dois empresários aqui da nossa cidade, atuam no ramo de seguros. Sejam bem-vindos, Beto e Renata. Sejam bem-vindos aqui ao Fala Catanduva. Obrigado, nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui para poder falar um pouco de um assunto tão importante, né? Falar muito sobre relevante. Seguros, um assunto relevante, que muda a vida de muitas pessoas, aquelas que têm seguro e aquelas que não têm seguro. Então vamos falar de assuntos importantes aqui hoje. Esse lance de seguro aí, falar uma passagem que aconteceu comigo não, com uma tia minha. Ela tinha um carro que ela estava querendo vender. E é sempre assim, a hora que você menos precisa que aparece a necessidade, né? Ela tinha um Uno e daí ela queria, faz bastante tempo, um Uno 1000 e daí ela tava querendo vender e comprar um Gol. Daí tinha vencido o seguro dela, falando, não vou renovar, que eu vou trocar esse carro e tal. Fui pegar a estrada, aí ela chegou até no meio do caminho, a amiga tinha esquecido a bolsa lá, tava na casa da minha avó. Ela voltou, quando tava retornando, deu num caminhão. Bateu na roda, só a gente bateu na roda, o carro deu perda total. Só que elas, graças a Deus, estão bem. Tava ela, minha prima e uma amiga dela lá. Mas perdeu o carro, imagina o prejuízo. Então hoje, assim, se uma pessoa tem um carro, você recomenda que ela saia com ele do lugar onde ela comprou? Eu comprei um carro, uma coisa. Você recomenda que saia com ele sem ter seguro? Não. Fazer o seguro antes de tirar da concessionária, em caso de veículo 0 km ou veículo usado, mesmo critério. Não sair da concessionária ou da garagem sem antes fazer um seguro. Aí tem uma questão que às vezes as pessoas falam. Você tem um carro zero, o valor dele do investimento que você fez é alto, um carro seminovo e tal. E por outro lado, a chance de você ter um problema mecânico com ele é um problema que vai resultar numa situação que você tem que acionar o seguro é menor. Se eu tenho um carro muito velho, compensa ter? Hoje existe um mercado, existe uma seguradora, a Surrai, ela costuma fazer... Ela, na verdade, nasceu uma seguradora brasileira para fazer seguro para esses veículos mais antigos, vamos dizer assim. Para motos, caminhões mais antigos. Eu conhecia muita gente que não fazia seguro de moto, por exemplo. Hoje tem condição de fazer? Tem condição de fazer. Independente da profissão. Se usa motos para trabalho ou para lazer, hoje é possível fazer seguro sim. Mas o principal fato aí não é só o valor do bem que você pode perder. Porque querendo ou não, seja ele velho, ou um pouco mais antigo, ou um carro novo, você teve que se dispor de um valor para adquirir aquele bem. E é melhor protegê-lo, porque você pode perder ou por acidente ou por roubo. E uma das coberturas principais para uma pólice de automóvel, seja ele caminhão, moto ou veículo de passeio, é a cobertura para terceiros. Porque, por exemplo, eu posso ter um dano pequeno no meu veículo, mas causar um acidente com um motoqueiro, por exemplo. Então eu consigo, caso eu não tenha seguro, indenizar uma moto... sei lá, de um valor de 5 a 10 mil reais. Mas e uma cirurgia numa pessoa, caso ela venha a ter que fazer uma cirurgia, a ficar um período sem trabalhar, a ter... Esses dias mesmo, acho que teve um acidente que eu estava vendo na televisão, no Bom Dia São Paulo,
de um empresário, não sei se é empresário, mas é um carro de alto valor em São Paulo, parece, né, dizem que estava participando de racha, e pegou uma moto em São Paulo com 2 pessoas. Não, acho que não era São Paulo, interior de São Paulo, porque era mototáxi. E a pessoa que estava atrás, uma mulher, ela teve que amputar a perna. Então imagina uma situação dessa. Você sem seguro, responsável por um acidente dessa proporção e ter que arcar com todos os custos com o dinheiro do seu bolso. E quando você faz um seguro, você se protege com relação a isso. Mas fica muito caro, por exemplo, assim, se vai segurar uma moto, por exemplo, um Fusca, sei lá, um Fusca 85, vamos supor, você consegue, fica muito caro para... Depende. Por exemplo, hoje tem carro placa preta, uns carros antigos, que um Fusca hoje, por exemplo, chega a custar 15, 20 mil reais. E aí a seguradora, como não tem tabela FIPE para esses carros mais antigos, a seguradora determina um valor. O que eu digo é, fazer uma cotação é sempre sem custo. Custo zero. Então você pode ligar para nós e falar, faz uma cotação do meu veículo, da minha moto. Custo zero. E aí cabe a você, a hora que receber o valor, entender se vale a pena fazer o seguro para aquele bem ou não. E hoje também tem a possibilidade, por exemplo, um carro que uma empresa usa para trabalho. É um veículo um pouco mais antigo. Ela não tem interesse em fazer seguro do veículo. Mas eu recomendo fortemente que ela faça pelo menos um seguro para terceiros. Porque esse veículo, por ter um valor baixo para a companhia, mas ele pode causar um dano. Mas dá para você fazer só para terceiros? Dá. Isso é possível. Fazer um seguro. Porque às vezes a pessoa também... eu estou com pouco dinheiro. Né? Não tenho condições de fazer um seguro completo, que a gente chama de compreensivo. Faz um seguro só para terceiros, que é o maior risco. É porque é um custo que tá fora do que você investiu. Né? Você se responsabiliza pelo carro que você comprou. Exato. Tá dentro da sua economia. Agora, o carro que você riscou acidentalmente talvez seja extraordinariamente fora Exatamente. da sua realidade, né? E aí que o negócio azeda. Mas então, que é o perigo. aí explica pra gente, você, que você falou pouco ainda. Vamos supor assim, Minha especialidade é vida. Você tem um valor, você tem lá um veículo de valor menor, igual ele citou o exemplo aí. Aí, olha, eu fui atravessar num cruzamento lá, dei bobeira, bati, sei lá, num Audi, bati numa Mercedes, num carro de alto valor aí. Existe cobertura para esse tipo de situação do seguro ou vai variar? Existe cobertura. E o que é legal? A gente vem com uma proposta de consultoria, sem o segurês. Porque você chega num cara e vai falar, quero fazer seguro. E tem todo uns nomes diferentes, né? Gente, por exemplo, eu acho um absurdo. Isso aí deveria, eu não sei até porque até agora, esses órgãos de defesa do consumidor não vão lá e mudam isso. Você paga, o que você paga do seguro, os caras chamam de prêmio. Mano, prêmio é um negócio que você ganha. Você tá pagando pros caras, é prêmio. Esse é o segurança. E aí, como que chama lá? Daí você paga a franquia. A franquia é pra você receber. Complicado. Fala o português. O boleto, a taxa. Os custos do seguro. A gente até brinca que existe no seguro de vida o DIT. Aí você fala pra pessoa, tem o DIT. Mas o que é isso? É diária de internação. Diária de incapacidade de incapacidade de trabalho. Então, eu fiquei afastada do trabalho, não tenho como trabalhar, eu tenho essa cobertura. Então, a gente vem com essa proposta de consultoria. Não, eu vou te orientar, vem cá. Essa é a sua dúvida. Isso aqui é necessário para você, porque às vezes a gente contrata um seguro e não sabe nem o que tem. Quais são os direitos? Isso é importante para mim, isso não é? Então, é essa a ideia. Entendi. E é uma coisa assim, e aumenta muito o preço ter esse tipo de abordagem, tem uma pessoa lá igual vocês fazem, ensinando, ou isso aí reduz o custo? Geralmente reduz, porque a VetSeg, que é a nossa corretora, eu tenho 20 anos de experiência no mercado. Então eu vim de São Paulo, passei por grandes companhias de seguro, nos últimos 10 anos, né, fiquei numa grande companhia de agro aqui no interior de São Paulo, e montei, ajudei a desenvolver dentro dessa empresa o departamento de seguros. Então já tenho 20 anos de estrada. Quando você entrou lá, como é que era? Eles compravam direto, assim, vinha com todas as penduricalhos, vamos dizer, que as seguradoras empurram? É que na verdade assim, quando você procura fazer um seguro, seja ele de vida, ou de veículo, ou da sua casa, seja qual for o ramo de seguro, seguro de transporte, que é uma das minhas especialidades,
Quando você procura fazer um seguro, as seguradoras oferecem um produto standard. Então é aquilo que está na prateleira. É como se você fosse num supermercado, fala, quero um seguro do meu carro, seguro da minha casa, é tudo padronizado, seguro de transporte. Qual que é o expertise da VetSeg? É ter todo esse know-how, de ter trabalhado por 20 anos no mercado, em grandes companhias, e fazer uma consultoria. Ou seja, eu quando vou oferecer um seguro, ou negociar com um empresário, ou seja, com quem for, uma pessoa física, por exemplo, eu gosto de fazer perguntas. Então, para que você quer fazer o seguro? Qual que é o seu intuito? Você quer se proteger do quê? Quais são os seus riscos? E aí você começa a fazer um seguro mais adequado para a necessidade daquela pessoa, ou daquela empresa, ou daquela operação. E é assim que a gente gosta de trabalhar. Então, inclusive, o produto de vocês é mais customizado. Exatamente. É mais personalizado. Exato. Não é o pacote, tem o A e o B. Vamos ver qual que é o seu. A gente brinca que não gosta nem de falar pelo WhatsApp. A gente gosta de pessoalmente, vem cá, olho no olho. Aquela coisa do, olho no olho. Nossa, e hoje esse negócio de WhatsApp, assim, tem lugares que você vai falar, automatizaram o atendimento. Lá fica uma coisa absurda. Digite 1, digite 2. Tô falando com... E aí fala o teu nome lá. É uma coisa que não... Sei lá, né? Não leva a nada. Não que a gente tem que ser contra a tecnologia, mas tem situações aí que você vai ficar falando com um robô e uma pessoa apertar um botão lá resolver. A gente tá falando de relações humanas, né? Relações humanas, elas por princípio precisam ter humanos nela. Se eu colocar o atendimento digitalizado IA e eu colocar uma IA para fazer a compra para mim, aí a gente perdeu o controle de tudo mesmo. Você tá delegando para alguém pensar por você. Na hora de fechar negócios, né? Tem até... Eu aprendi com um amigo meu que a mesa ela é sagrada para boas ideias e para fechar negócio. Fechar negócio, a melhor coisa é ter um café, uma mesa e pessoas humanas conversando humanices. Esse é o caminho, entendeu? E muito boa essa abordagem. Realmente é algo que precisa ser mantido, de fato. E eu passei por grandes empresas que, assim, por não ter pessoas qualificadas para cuidar dessa área de seguros, empresas grandes, tá? Multinacionais, enfim. Então, geralmente, ela compra seguro porque a matriz exige, que às vezes é uma empresa americana, que tem filial aqui no Brasil, é uma empresa chinesa. Então, esses mercados de primeiro mundo, eles contratam muito seguro. Eles estão muito mais à frente do que o Brasil. Se uma carga sai, por exemplo, para entregar, eles seguraram ela já. Seguro de importação, exportação, seja via fluvial. Eles têm que reduzir os riscos ao mínimo, né? Por exemplo, quando você vê um desastre na China, em Tóquio, um tufão, um tornado nos Estados Unidos, você percebe que as pessoas perdem os bens materiais, e se você for nos locais lá que tiveram esses sinistros, vamos dizer assim, um mês ou 2 meses depois, está tudo de pé de novo. Por quê? Seguro. Eles têm seguro para tudo. É a cultura, Exato. Né? É se você pensar no que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, vamos imaginar que o brasileiro tivesse cultura de seguros, independente das vidas. As vidas não tem jeito, se perderam. Mas bem material. O cara que perdeu o carro, ficou submerso, perdeu a casa, tudo bem, o seguro vai repor. Mas estamos falando de Brasil. Aqui, se você fosse analisar assim, o tanto de tempo que faz que acontece esse tipo de coisa e os caras continuam deixando, né? Teve uma enchente em 1941, voltou a ter, assim, alagou o mesmo lugar, exatamente o mesmo, e não se vê, né? Então é uma coisa complicada, né? Parece que aqui é meio deixado Deus dará, né? A situação. Cultura. É um problema cultural também, tá? Com relação aos seguros. Como eu falei, eu vinha de muitas empresas que, por exemplo, contratavam seguro, porque a matriz exigia que a empresa aqui no Brasil tivesse, para seguir as normas lá de fora, e aí eles não sabem usar o seguro. Quando eu entrei nessa companhia, nessa usina aqui na região, eles tinham seguro, mas eles não sabiam usar. Por isso que eles decidiram criar um departamento específico de seguros e me trouxeram de São Paulo para trabalhar aqui. Então eu tenho seguro, mas não é só fazer o seguro, você tem que saber usar o seguro. O seguro de responsabilidade civil, por exemplo, é um dos principais seguros que toda empresa tem que ter. O que é esse seguro? O que ele faz? Ele cobre toda a responsabilidade da empresa quando ela causa danos a terceiros. Lá onde já diz, responsabilidade civil. Igual aconteceu lá recentemente não, há alguns anos lá,
que tinha uma empresa lá que armazenava lá, ela até acho que faliu, a Agrovia, que pegou fogo no galpão dela e vazou melaço no rio. Aquela teve que indenizar, enfim, teve várias situações. Uma situação daquela seria coberta, por exemplo? Por 2 apólices de responsabilidade civil. Uma, danos a terceiros, porque esse melaço invadiu casa de terceiros. Sim. Então, os danos causados às propriedades de terceiros cobertos, e ao meio ambiente é o seguro de responsabilidade civil ambiental. Então, essa Entendi. empresa tem que ter essas 2 apólices para ter todos esses riscos cobertos. E assim, a empresa de seguro, porque a gente está falando assim das empresas da nossa região, tem várias pequenas e médias empresas, mas como você falou, onde você trabalhou, por exemplo, movimenta bilhões por ano. Sim. Aguenta, a empresa de seguro aguenta bancar uma situação dessa? Existe empresas que conseguem bancar? Existe, boa pergunta. Na verdade, eu vou usar o exemplo das torres gêmeas, por exemplo. As 2 torres. Geralmente o seguro patrimonial, que a gente chama, geralmente ele faz o seguro quando são riscos isolados. O que significa risco isolado? Quando está a mais de 15 metros um prédio ou um armazém de distância um do outro. Então, geralmente, você tem 2 prédios, por exemplo, você não faz o limite de cobertura dos 2 somados. Você faz do maior prédio. Então, vamos imaginar que tinham as 2 torres gêmeas e as 2, sei lá, vamos chutar um número aqui, vai, $1 bilhão de dólares. Cada torre. Então, a apólice tinha $1 bilhão. Só que quem ia imaginar que as 2 torres iam cair no mesmo dia? E qual seguradora que tem capacidade de cobrir $1 bilhão? Então, existe no mercado o resseguro. Então, o que a seguradora faz? Ela pulveriza o risco. Ela não pega esse risco sozinha para ela. Então, por exemplo, sempre vai existir uma seguradora principal. Então, a apólice foi emitida por uma companhia. Para ela pulverizar esse risco, ela entra no mercado de resseguro. Então, ela fatia o bolo. Então, ela pega, por exemplo, 10% desse risco e outras companhias do mercado que têm interesse em entrar no risco vai pegando falando um percentual. Assim, uma comparação besta, isso aí seria como, por exemplo, uma empresa emitindo ações dela para investidores. Exato. Ou emitindo debêntures, por exemplo, para fazer uma obra específica. Seria isso. É isso. Aí cada um lá vira credor. Daí ela vai pagando aos poucos aquilo lá que ela ressegurou. Assim como ela recebe o prêmio de seguro, que você comentou, ela recebe a fatia que ela proporcional ao que ela está cobrindo de risco. E na hora de fazer a indenização, ela entra com o mesmo percentual. Entendi. No caso daquele lá, quem que poderia imaginar, né? E lá tinha, será seguro? Ah, sim. Nos Estados Unidos tem. Gente, e como é que assim, mas aí o cara cobre, não tem assim, porque a gente sabe quando um carro dá perda total, tem inclusive investigação, dependendo de algumas situações, né? Eles fazem a... E no caso desse, eles não põem, não, foi esse aqui filmado, né? A sua pólice não cobre aviões. Foi filmado. Cobre aviões é complicado. Boa. É que no Brasil, na verdade, a SUSEP, que regula o mercado de seguros, até um tempo atrás não tinha cobertura para terrorismo. Ah lá. Eu tô falando, cara. No Brasil não tinha real. Cara, mas o Brasil não fala existia. que foi acidente de trânsito. Não, mas cara, você tá falando assim, até uns anos atrás, você quer saber? Várias vezes já aconteceu essa situação. Teve em Bauru um caso ficou famoso. Uma época que aconteceram vários acidentes da TAM. E teve um acidente, não é aeroporto, é aeroclube. Ele fica na região lá que hoje está bem urbanizada, várias pessoas. Uma família, uma mãe e um filho estacionaram um carro numa esquina assim de uma rua. O avião ia fazer, ele errou a altura, deu no meio do carro, matou. Nossa. Até hoje eles não receberam. Nossa. Até hoje eles não foram indenizados. Estão tentando, estão lutando, assim, não... Então você vê assim, ó, não tem. É porque bateu um avião. Se fosse uma moto, um carro, um caminhão, talvez tivesse sido indenizado minimamente. É porque o que a SUSEP entende? Como não tem o risco do terrorismo no Brasil, é uma prática que existe aqui, então ela entende assim, a seguradora vai colocar essa cobertura na pólice e vai cobrar um prêmio para isso. Só que não tem risco. Não tem necessidade. Não tem terrorismo no Brasil, só que o mercado mudou tanto, o mundo está mudando de tal forma que hoje já existe algumas companhias de seguro que dá cobertura para terrorismo. Porque hoje em dia, inclusive, se isso aí tem uma legislação que está enquadrada, né, a prática,
A gente passou a ter, até um tempo atrás não tinha, hoje você tem uma lei de terrorismo, por exemplo, no Brasil em vigor. Então acaba, né? Você enquadrou aquilo lá como terrorismo, não vai, né? Tem Não que vai. voltar, Exato. né? É claro que ninguém espera que vá cair um avião na tua empresa ou que você vai ser alvo de terrorismo. Mas exatamente por isso que você precisa se acertar, entendeu? Mas imprevistos Mas então, acontecem. mas a gente viu aí, você viu aí o cara que errou aí o... Que ia o descer em aeroporto? Catanduva. Ele ia descer em Catanduva com o Airbus. Ele manobrou É. Foi isso mesmo. Ele ia É isso descer. Será que se ele pega e cai lá no Washington Luiz, lá, ó, que não ia acontecer? Tá passando 3 caminhão lá, um ônibus e... Tinha um catanduvense nesse avião que ele ficou um pouco preocupado lá. Aí a aeromoça acalmou, não, é só uma manobra. É tudo uma manobra de rotina, Só né? uma manobra de rotina. Porque ele tava basicamente na janela, um amigo meu, olhando e falando, olha, Catanduva. Daí o avião começou a olhar, não, ei. Como assim? Não chegou ainda não. Ele ficou preocupado, ele ficou, e aí? Aí Meu falou, Deus. moça, o que tá acontecendo? Não, manobrinha. Foi manobrinha? Foi lá falar com Deixa eu falar, a gente falou bastante de veículo aqui, entramos na parte de imóveis aí. Casa, por exemplo. Infelizmente a gente sabe que às vezes cai, às vezes aumenta de novo. Questão de furto, roubo, e às vezes até incêndio, acidente e tal. Volta e meia tá acontecendo. Hoje a gente viu uma fumaçona, não sei onde tava pegando fogo na cidade. Tá entrando na época de incêndio de novo. Começa de novo. Tem cobertura? Como é que funciona essa questão? Vale a pena segurar? Eu acho muito interessante você entrar nesse assunto, porque as pessoas, é muito engraçado. Nós temos uma corretora de seguro. Eu comprei um carro. Ninguém pensa na casa, que é o bem maior, não é? Ninguém pensa na casa, ninguém pensa na vida. É só o carro. E não, o seguro residencial é tão importante, muito. Até agora, né, a gente fez o de casa, eu brinco, porque tudo que acontece eu ligo pro seguro. Vai o encanador lá, resolveu duas Mas vezes. é sério? Juro, eu não paguei Existe um isso? real. Existe. E eu vou te falar da minha casa, quanto ficou o seguro? Eu tô pagando 11 parcelas de R$38, sem mentira. Não, é sério. Juro, eu já chamei o tem um encanador problema. 2 vezes e não pagaria ele. E aí tem os benefícios, Sem né, de ter mentira. o seguro Mas, residencial. por exemplo, assim, não paga nada. Não, vamos lá. O que algumas acontece? coisas, né? As coberturas principais são queda de raio, incêndio e explosão. As principais são essas. Então, pegou fogo. Meu botijão de gás explodiu. Tá coberto. Por R$38 por mês. É Gente. muito barato. Tem as E coberturas as pessoas, adicionais. né? aí Como você falou, vai roubo. adicionando Tem as dos coberturas. eletrônicos, não tem? Você vai Tem. adicionando coisa. Danos Aí você elétricos. vai adicionando. Aí, por Ruptura exemplo, de tubulação. Aconteceu na minha E casa. aconteceu em casa, em Aconteceu. cima do quarto do meu filho, é a caixa d'água. E aí ele não tava. E o meu mais novo ligou pra minha mãe, que mora do outro lado da avenida. Vó, achei que era vizinha, mas tá saindo uma água lá em cima do ladrão da caixa d'água. isso aí acontece a boia, às vezes. horas. Não, na verdade, o cano de entrada. Eu acho que ele devia estar mal colado. O rapaz explicou quando ele foi lá fazer a Quebrou? manutenção. Não, ele descolou. Então a entrada da água é muito forte, uma pressão muito forte, ela soltou e começou a vazar água dentro da casa. Não, Alexa na mesa. Porque ele trabalha no quarto. Só que nessa semana ele não tava em casa. Então o computador dele, que é caro, porque ele fazia edição de propaganda de TV, não tava. Falei, graças a Deus. Estava na casa do meu cunhado. E alagou o quarto. Alagou. A hora que minha mãe abriu, porque ela viu a água no corredor, mas não tava entendendo. A hora que ela abriu o quarto dele, a água escorria das paredes. Assim, falei, meu Deus. Gente, mas aí, por exemplo, É um absurdo. Pra você fazer um seguro desse, tem que ir algum perito lá, Não. faz um inventário, você coloca lá os bens que tem, como é que funciona? Você coloca, né, as coberturas que você quer adicionar e os valores que você quer. Até um amigo nosso teve a queda de energia, até um raio, e ele teve várias coisas queimadas dentro de casa. Não, e aqui em Catanduva, mesmo que você não tenha raio nenhum, tem dia que tá aquele céu de brigadeiro, de repente estoura, cai tudo, desliga, é um absurdo. O serviço de energia elétrica aqui é muito ruim, aliás, do país inteiro. E é recorrente, queimar fonte de computador, acontece sempre, né? Fonte de computador, Geladeira, televisão, videogame, enfim.
Realmente. E aí pode ter essa cobertura também. Um erro comum, por falta de conhecimento, tá? Não é porque a pessoa quer errar também. É geralmente fazer o seguro da casa pelo valor que ela comprou. Verdade. Valor venal. Não é assim que se faz seguro. Por exemplo, comprei uma casa de 700 mil reais. Mas ali está o valor do terreno, algumas coisas que não entram no seguro. Então, o valor correto para precificar um seguro é valor de reconstrução da casa por metro quadrado. Esse é o valor do prédio. Então, se eu tenho uma casa de 100 metros quadrados, por exemplo, você pega um valor médio aí de mercado, que está da construção civil. Exato. E aí esse é o valor correto para você precificar o prédio, né? Que a gente chama de prédio, fazer o seguro da parte de prédio. E o valor de móveis, máquinas e utensílios, e aí é tudo que você tem lá dentro de televisão, fogão, geladeira, seus bens. E aí você também precifica isso, né, dá um valor e faz o seguro, que a gente chama de seguro compreensivo também, fazendo pelo valor correto. Então muita gente fala, eu comprei uma casa de 1 milhão, faz seguro por 1 milhão. Aí o terreno tá super faturado. Exato. Você não precisa 300 pagar. mil de terreno, então você está pagando seguro do terreno, e o terreno você não perde. Por mais que o avião caia. Não sei que deu alguém joga Césio nele, né? Sei lá. Tinha uma igreja aí vendendo o terreno no céu, né? Vocês dão pra fazer seguro disso aí, acho que não. Hoje lá não precisa, já é segurado. Lá é segurado. Já seguro perfeito. Pelo menos, né? A gente espera. Hoje, quais são os seguros que mais saem, assim? Que o Catando Bens mais está consumindo, não só o Catando Bens, né? Os clientes de vocês, mais está consumindo. A procura está grande por acidentes pessoais. E as pessoas estão se preocupando com acidentes pessoais. Legal. Quem é autônomo. Então, eu sou motoboy, eu sou mototáxi, eu sou motorista de Uber, eu autônomo, independente de qual seja a profissão dele. Porque ele pode ficar um período sem trabalhar por conta de um acidente. Um amigo meu, o primo dela de São Paulo, ele trabalha no cinema, ele é autônomo, preocupado com o futebol, porque ele joga futebol aos finais de semana. Então a preocupação dele é, se eu quebro uma perna, eu quebro um braço jogando bola, eu não consigo trabalhar. E existe o seguro que cobre diária por incapacidade temporária. Se a gente fosse pensar a gente, por exemplo, situações igual nós, já pensou? Cai um tombo aí, quebra o braço, por exemplo. Que jeito vai fazer? Isso para o autônomo é muito importante, de fato. E para quem é CLT é um complemento. Para quem CLT é um complemento, porque aí soma, né? Exato. Agora, por exemplo, assim, um seguro de acidente pessoal, assim, como que ele primeiro, assim, é caro, como que funciona e como que é a remuneração? Ele paga tudo de uma vez, paga aos poucos, como é que funciona? Pode falar. Ele paga por diária, você contrata o seguro, tem algumas seguradoras que é um valor pré-determinado quando você coloca a sua profissão. Então vamos imaginar aqui, vamos falar um número, ele coloco lá a minha profissão, corretor de seguros. Então a minha diária é R$200. Então tem a franquia por dias nesse caso. Então posso colocar 7 dias ou 5 dias. Então os primeiros 5 dias eu não recebo indenização. A partir do sexto começo a receber R$200 por dia. Mas geralmente o que eles fazem? Vou ficar 2 meses parado. Então fico esses 2 meses parado, tenho que ter um laudo do médico dizendo que eu já posso voltar a trabalhar, passo a documentação que é necessária para o seguro, que geralmente vem na pólice, né? A gente dá esse suporte também. E aí, passando toda a documentação necessária, você recebe R$200 por dia pelo período que você ficou. E aí esse laudo, assim, tem que ser, porque a gente sabe que, infelizmente, tem muita picaretagem também de gente, assim, querendo dar golpe em tudo, né? Eles conseguem, né, identificar se o laudo é falso, essas coisas. Tem então, o seguro de carro, como você falou, que tem no começo, né, do nosso bate-papo, todo tipo de seguro. Tem sempre alguém, né, não deveria, mas sempre tem alguém. Inclusive, as seguradoras têm um valor que é para fraude, que eles sabem que eles vão perder com fraude. E aqueles que eles conseguem recuperar, eles não fazem indenização. Mas eles têm um departamento específico para isso. Então, já trabalham até com... Já estão segurados até exatamente. Seguro de fraude. Essa estratégia é muito recorrente no capitalismo, né? Os mercados colocam uma margem do furto. Isso aí vai acontecer. Falando até que você falou de fraude, é uma questão interessante, porque hoje a gente tem muitas pessoas que estão trabalhando com e-commerce, e é uma coisa que você não está vendo.
Tanto pode acontecer, a gente que é mais consumidor, eu vou comprar uma coisa, será que vai chegar? Será que vai funcionar? Mas tem o outro lado. Você está vendendo um produto certo, lá, vou vender essa caneca aqui, por exemplo. Vendi lá 1000 canecas, lá o cara comprou, e se depois lá ele não pagou, deu bala, enfim. Existe seguro contra fraude também? Existe hoje no mercado? Não sei, isso eu não sei te dizer, mas eu acredito que não. Eu acho que existe o de riscos cibernéticos. Tá, mas aí não se enquadra no que ele está falando. Não. O que seria risco cibernético? Por exemplo, eu trabalhei nessa empresa multinacional. De dados. Aí a lei de LGPD. Por exemplo, risco cibernético. Você entrou um hacker no sistema da empresa e roubou todo o sistema, travou tudo. O que eles pedem? Tem até filme que fala sobre isso já. Eles vêm aqui... O hacker entra no sistema... Pega todos os dados. Eu conheço uma situação que aconteceu isso. Você pega um vírus no computador, eles vão lá, criptografam todo o seu arquivo e aí pede dinheiro para liberar. É isso. Já vi um conhecido nosso aconteceu isso. Mas é bem comum. A empresa do meu pai... Você vai baixar coisas de lugares que não pode baixar, acontece bastante. A empresa do meu pai teve os invasores russos que entrou lá, travou sequestrou o sistema. Como você sabe? Porque meu pai é programador. Aí meu pai só desligou. Ele faz backup. Eles fazem backups diários. Então meu pai só falou, muito legal. Desligou, foi lá, fez backup de tudo. Subiu tudo de novo. Subiu tudo de novo. É só isso. Ele perdeu umas 2 horinhas pra fazer esse procedimento. Mas uma empresa que não é de programação, numa dessa tem desespero automático. Perde milhões. Porque você perde o seu sistema, não consegue mais faturar, você não consegue vender, não consegue receber. Que empresa faz backup todo dia? Ele faz porque a empresa é de programação, ele sabe o trampo dele são os códigos, né? O que ele entrega são os códigos, então ele faz todo dia o backup. Mas as empresas não fazem backup diário, é difícil. E aí você tendo esse seguro, você consegue então cobrir essa situação, né? E agora me fala, você falou que você é especializada mais na área de vida, né? Tem muita gente que hoje está procurando seguro de vida, como é que funciona? Tem. E o seguro de vida, a gente fala da cultura, as pessoas não têm essa cultura e ele é muito importante. Porque não tem só a questão, a gente costuma falar, é um seguro para a morte, só vou, não quero deixar nada para ninguém. Mas existem coberturas que você vai usar em vida. Você acredita? Então, quer dizer, não tem perigo assim, fazer um seguro beneficiando alguém, daí a pessoa ir lá e me matar e faturar também. Eu corri esse risco. Ele foi para São Paulo esses dias de moto. E no meio do caminho eu mandei a apólice pra ele. Falei, já fiz seu seguro de vida. Já fiz seguro e pago o boleto. Viu você? Pô, foi de moto pra São Paulo, pediu, né? Falei, não, tá pedindo, rolou cara. Uma estatística aí. Mas escuta, deixa eu te perguntar, como que avalia primeiro? Eu posso chegar lá e falar, eu quero colocar minha vida valendo tantos milhões. Pode. Posso? E o seguro de vida não passa por inventário. Ó, que bom. Não, você morreu, a pessoa vai receber, não vai passar por inventário, imposto de renda, nada. Mas aí, por exemplo, assim, você fez o nome dele. Pode você fazer em nome de terceiro, não tô dando dica pra ninguém, não vai pagar ninguém. Caraca, Tio Paulo 2.0. Deu o Tio Paulo segunda temporada. Tio Paulo. Eu tô dando dica pra ninguém, mas até é perigoso, porque se uma pessoa pode fazer um nome da outra assim com facilidade, a pessoa, por exemplo, se uma pessoa chega e faz aí o teu nome, faz o teu nome, paga e você morre daí amanhã. Pensou? Que absurdo. Ainda se coloca como beneficiário. Já fez, velho. Qualquer pessoa pode... Tudo bem que eu tenho acesso ao sistema, né? Então, fica mais fácil. Como que é que funciona isso aí? Explica pra gente. Então vamos lá. Que nem no caso, eu coloquei um valor de, caso de morte. Então ele morreu. Morte acidental. Então, eu não lembro quanto que eu fiz, 500 mil ou 300 mil. 300 mil. Eu fiz baixinho ainda. Pouquinho, né? Baixo. Ela basicamente te precificou. Mas eu vou te falar, eu fiz baixo em vista de tudo. Porque quando a gente vai fazer um seguro de vida, a gente faz uma conta. Então, assim, nós temos 4 filhos. Não ia pagar a conta. Os 300 mil não ia ajudar muito. Mas a gente faz essa conta com os pais, né? Você tem um filho, até ele chegar na faculdade, até passar a faculdade, né? Se você vier faltar
Quanto você acha que sua família vai precisar para conseguir se reerguer, né? Porque se você faltar, se é o provedor, como é que vai ser isso? E então tem caso de morte acidental, e você vai colocando os valores. E tem uma cobertura muito interessante que é cobertura de doenças. Então, diagnósticos de doenças. Então, eu descobri uma doença grave. Então, eu descobri um Parkinson, um câncer, eu recebo uma indenização em vida. Mas isso para custear o tratamento. O valor é... Você escolhe. Você determina. Que coisa, por exemplo, assim, vamos supor, eu quero colocar... que tem doenças... 100 mil, vai. 100 mil, 200 mil, vamos falar 200 mil, porque às vezes parece que é muito para quem está assistindo, mas para algumas situações que a pessoa fica aí, porque daí ela não consegue trabalhar. Exato. Em alguns casos, em grande parte dos estudos familiares, tem uma pessoa que tem mais experiência de trabalho, tem mais currículo, e a outra um pouco menos. Não, se essa cai, a outra não só não consegue trabalhar, como quando conseguir, não vai ter nem recurso para sustentar. O tratamento é caro. Então, você coloca, quero colocar 200 mil. Como que funciona? Você descobriu a doença, entra lá com laudo, e claro, né? Outro dia brincaram, aí se eu descobrir depois precisar do seguro, eu falei, não vale, não, né? Não aí pode. É fraude. Aí é fraude. Então aí descobri, vem com o laudo, né? Claro, a seguradora tem toda a documentação que pede, e aí a gente entra com isso, e aí você recebe o valor em vida. Você não precisa gastar com o tratamento. Tem que pagar todo mês, como é que funciona? O prêmio, ele é um valor lá, o dele deu... Quanto que deu o teu? Não lembro. R$88 por mês. Deu R$800. Acho que nem isso. Não foi. Dividir em 10. Mas esse seguro vai valer pro resto da vida dele? Não. Anual. Você tem que renovar. Tem seguro que é vitalício. Aí tem vários modelos de seguro. Existe o seguro também resgatável. Eu já vi. Essa daí quando você compra casa, por exemplo... Já ofereceram, já. O resgatável, você faz o seguro de vida, só que é um pouquinho mais alto, e aí esse valor você resgata. Em algum momento. Situação, como né? Como só se fosse uma capitalização. Prazo, né? 10 anos, acima de 10 anos, porque se você resgata antes, pede o resgate antes, tem uma penalidade. Você não recebe o valor integral. Você vai receber 70%. Não entendi, mas... Porque o seguro de vida, por definição, não é para resgatar antes mesmo. De fato. Você está resgatando já é uma facilidade incomum. Mas que às vezes a pessoa está apertada, né, desesperada. A gente tem até uma história, a gente foi conhecer o comercial lá de uma das seguradoras em Rio Preto, e aí a moça não era da área de seguros e estava recentemente na área de seguros, e ela contou assim que quando ela não trabalhava na área de seguros, ela fez o seguro do carro. Ela comprou o carro, foi lá, fez o seguro do carro. E aí, 6 meses depois, ela descobriu um câncer. E aí ela ligou pro rapaz que fez, falou, tô tendo que cancelar o seguro, vou ter que vender o carro porque eu preciso pagar meu tratamento. Aí ela falou, hoje, trabalhando numa seguradora, eu penso, esse cara me ferrou. Esse cara podia ter me oferecido um seguro de vida. Na verdade, ele perdeu uma venda. Eu não teria. Ele perdeu uma venda. Mas porque a gente tem a cultura do carro. A gente não tem a cultura do vida. Né? A gente acha... Não, o carro é mais importante, faz o carro. É interessante como que o povo é materialista, né? No Brasil. Você paga assim, ó, seguro, às vezes você paga 3, 4 mil reais num seguro de carro. Mas a sua vida não. A sua vida, ninguém, assim, o carro você vai lá, você bateu, eu já bati carro. E você continua, você vai lá, arruma, troca, enfim. Mas a vida da gente você não troca. Anda ele com tempo amassado, não tem problema. Agora sem uma costela quebrada já não anda, entendeu? O que a gente costuma falar, se você tivesse uma... Com tempo com a costela quebrada, se você tivesse uma... Se você tivesse uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina de fazer dinheiro, você está precisando de 10 mil, você vai lá, tira os 10 mil. Você está precisando de 100, você vai lá, tira 100. Uma máquina de dinheiro. Você faria seguro dessa máquina? Certamente. Por quê? Porque, olha... Que você tá quebrando o sistema com essa máquina. Aliás, se você perde essa máquina... Provavelmente eu faria um seguro de vida porque eu vou me cansar por causa dessa máquina. Então, mas aí o paralelo que a gente costuma fazer, né? Nós somos a máquina, né? Exato. A gente é a máquina. Você é a máquina. Por exemplo, meu filho chega em mim, pai, eu quero 10. Eu sou a máquina dele. O caixa eletrônico. O caixa eletrônico. Pai, eu vou sair com os meus amigos, vou no shopping. Me dá 50.
Então, eu sou uma máquina de dinheiro. É o que ela falou. Por isso que ela fez o seguro para não somar de moto, porque o risco era grande de eu não voltar. Então, por exemplo, ela estava fazendo o seguro da máquina. E agora, assim, quando você fala o seguro de vida, avalia-se o estilo de vida da pessoa? Sim, isso é primordial. O que é Tem levar? um questionário. Você preenche. Até assim, na sua família teve caso de câncer, e você vai preenchendo. E aí aumenta o valor ou diminui? E com relação ao valor de importância segurada, é o seu custo de vida hoje. Entendeu? Qual que é o seu custo de vida hoje? X. Então vamos pensar aqui, o seu filho para se formar, né, tem escola, você paga a escola, aí vai ter lá o vestibular ou não, e a faculdade. Então você faz um cálculo. Até aqui é possível chegar num valor aproximado. Não vai ser exato, mas é um valor aproximado. Esse é o valor que você precisa segurar. Entendi. Agora, o que pode ser feito? Bom, meu filho passou do período de escola. O seguro, a gente pode diminuir a IES, porque quanto mais velho a gente fica, vamos dizer assim, mais caro o seguro de vida vai ficando. Só que você não precisa mais daquele valor total, porque a fase de escola do seu filho já passou. Então, você faz uma reavaliação com relação aos números e pode diminuir ele um pouco. O seguro vitalício, existe essa modalidade? A pessoa pode comprar? Existe. Mas é bem caro? Depende. Eu acho que o caro depende da sua necessidade, depende do que você Vamos quer supor cobrir. Vários fatores, idade. Você quer, por exemplo, deixar um seguro sei lá, vamos supor, se eu tô com 70 anos, então eu tenho lá, já tô vendo que eu tô indo, descendo, Ladeira abaixo. o carro da Boa Ladeira Esperança, não tô muito bom, mas eu vejo lá que eu tenho lá, minha esposa lá é mais nova que eu, meus filhos também não gostaram muito de agarrar, eu quero fazer um seguro lá, sei lá, de 1 milhão para eles. Isso aí é uma coisa inviável para as pessoas? Então, o seguro de vida é até 65 anos em algumas companhias, em outras até 70. Passou dessa idade, Já não consegue faz fazer seguro mais. E se for fazer, fica muito caro. Mas a pessoa fez até Começou com a fazer 69 anos, vamos supor, com 65 anos. Fiz. Aí você vai fazer vitalício para não ficar pagando todo ano. Ou segurar lá 1 milhão, por exemplo. 1 milhão dá para essa turma viver. Fica muito caro? Nesse caso, fica caro. Fica. O que é Mas caro? caro depende então, do bolso às de vezes cada caro um. para mim, não é caro para você. Não E dá aí, para se chegar no você valor. for investir, vou colocar numa conta para depois eles usarem. Às vezes, a conta vai passar por inventar, né? No seguro você não passa. Porque o seguro por de inventar. vida, ele não é para quem quer fazer, é para quem pode fazer. Ao contrário dos outros seguros. Quero seguro de carro, ok, você faz, dependendo do tipo de carro que você tem. O de vida não, porque existe um questionário que a gente tem que levar em consideração. Eu tenho 46 anos. Só que se eu tenho uma predisposição, já tenho doença, já tenho um histórico, existe um questionário que é aquilo que você falou. Então Sim. você tem que ser honesto e preencher. Olha, tem histórico na família de câncer. Meus pais morreram de câncer. Então você preenche um questionário e a seguradora vai avaliar. Dependendo do seu histórico, ela pode negar o seu risco. Falar, não quero fazer seguro para você. Entendi. Então não é para quem quer fazer, é para quem pode fazer. Entendeu? Entendi. Então não é qualquer pessoa que vai poder, mas só que geralmente se pegasse uma pessoa que ela tá saudável, tem um modo de vida, ela não fica fazendo racha, não pula de Sim. paraquedas. Mas paraquedista eles fazem? Faz. Na verdade, Deve ser parecido O cara com do Globo da Morte. existe seguro pra tudo, né? Tem seguro da bike, do celular, de tudo. Então existem os seguros específicos, seguro- né? o Você já seguro- ouviu falar que tem seguro da perna, do Neymar, seguro sim, do sim. bigode, não sei. Tem seguro de tudo, né? A maquininha do cara de fazer Só que dinheiro. nós que somos pessoas comuns, vamos dizer assim. O sonho dela é pular de paraquedas. Ela faz o seguro de vida. E vai fazer esse salto. E se ela morrer, o seguro não cobre. Não cobre. Não cobre. Não. Se você ler a após, está lá. Uma cláusula de exclusão é isso. É fazer esporte ou qualquer atividade de risco. E essa é uma delas. Agora, o que ela precisa fazer? Informar Exato, o corretor, para o corretor informar a seguradora Que a naquele dona Renata data- tem um sonho que ela vai fazer um salto de paraquedas. Aí a seguradora pode autorizar. E aí, se caso acontecer, aí sim tem cobertura. Entendi. Mas tem que avisar. Tem que sempre tá- avisar. Nossa, gente, Porque ela está gravando isso.
Entendeu? Ela tá assumindo esse risco, né? Exato. É você fazer o seguro do carro e ir no rally com ele. Ele cobre, no rally cobre. Não. Aí é golpe. Mas aí você me falou uma coisa assim, você falou uma situação de exceção. Pular paraquedas, fazer rapel, Sim. enfim, bungee jump. Entrar no tanque cheio de tubarão. Isso é assim, todas as coisas que a pessoa tá colocando, né? Chamando a coisa. Mas vamos supor assim uma situação que ela. Aí você falou das torres gêmeas lá, por exemplo. Você não tá esperando que o cara vai tacar um avião lá. Nesse caso, eles cobrem. Sim. Cobre. Ou tanto você estando dentro do avião, como você estando no Você não prédio assumiu o aqui. risco, mas foi imprevisível. Aí rola uma O conversa. seguro é para algo inesperado e imprevisto. Sempre. Inesperado e imprevisto. Ou surgiu uma doença no meio do caminho, eu tive um infarto, que eu não tinha doença cardíaca, mas... Sim. Seguro cobre. Exatamente para isso. Exatamente para isso que tem o Exatamente seguro. por isso. Não, e existem coberturas muito legais, que nem agora tudo é pet, né? Sim. Eu tenho um pastor alemão em casa. O seguro de vida, é E verdade. aí, dentro do seguro de vida, Tem a gente cobertura colocou a pro pet. cobertura do pet. Então, assim, se ela fugir Não, o seguro do... o seguro do pet, a princípio, é para doença. pra doer. Então, se ela fugir, A primeira né, vacina, sair de quando você casa, compra um filhote. ela fugir e o carro pegar ela na rua. Atropelou ela. A gente pode até acionar a ambulância, mas aqui na região acho que não tem ambulância de pet. Mas você chama, leva pro veterinário, tem a cobertura. Existe. Existe. Que bacana, gente. A primeira vacina, algumas a primeira vacinas, se não me engano, a primeira vacina. E é caro um seguro de pet, por exemplo? Não, dentro Está dentro da do seguro de cobertura de vida, e Ah, dentro isso do faz residencial também tem cobertura de pet. Mas Tem. num Tem. Por pacote exemplo, por isso customizado não dá pra incluir o pet no, sei lá, na casa. Dá. Ele acabou de Dá, falar. Porque, que nem na casa, eu coloquei o do cachorro na responsabilidade civil. Porque se ela fugir, morder alguém, você entendeu? Porque é um pastor alemão. Porque dá Se ela uma morder alguém indenização na rua, violenta. Não é um pincher, né? Ela não precisa nem morder. Pelo tamanho Assustou. dela, Nossa. se ela sai, ela assustou Ela um não dia gosta um de casal de moto. moto. Então, às vezes, a pessoa tá cai. passando de E a gente isso, mora o numa cara cai. esquina. Aí tem que indenizar a moto e Você os dias entendeu? parados do cara, porque ele é autônomo, por Então eu exemplo. coloquei Então dentro do coloca residencial e isso. fica um valor alto, hein? Não. Não, fala assim que tem que pra- ressarcir às pra vezes. ressarcir. No terceiro, susto sem seguro, esse é o Ou prejuízo. mesmo uma mordida. Isso aí você pega assim, em situação, já vi gente ter que pagar uma bolada por causa de mordida de cachorro. Exatamente. E aí tá dentro da cobertura lá do seguro. Que bacana, gente. Numa situação dessa, falou que R$38. R$38 eu pago. Eu já chamei, só o encanador que eu chamei 2 vezes. Gente, eu não paguei R$1. Ele desentupiu a pia. Uma das coberturas, Nada. uma das assistências, na O verdade, horário que tem, marcado. uma das assistências que tem é a limpeza de ar-condicionado. Limpeza de ar-condicionado. É Com sério. limite de R$400, ou seja, Limite, eu paguei R$400 de seguro da minha casa. Se eu chamar a assistência para fazer a limpeza de ar, o seguro já se pagou. É de fato. E todo mundo tem que fazer, né? Todo ano. Exato. Aí acaba o gás do ar também, é um custo. Não, mas aí o gás a gente paga. Ah, tá. É, Ah, mas o gás é uma- pago. é verdade, é verdade. É só o Mas serviço. você É uma paga um manutenção, serviço, isso, entendeu? pro Que nem ele serviço, foi é lá, isso ele que eu falo. desentupiu. Agora, se ele precisasse trocar um cano, Um sifão, por exemplo. tem que trocar. Aí eu pagaria só o sifão. Eu compro o Você sifão, entendeu? ah, Ah, sim. serviço. Não, Mas mas que nem tipo, no pra caso, trocar o ele gás, eu não desentupiu, troco o gás do não ar. precisa- Tem que chamar alguém que troca o gás do ar. Isso. Vou meter o louco lá, E aí o estragar cara o ar. cobra pra ele. Mas né? parte elétrica, por exemplo, também tudo. Eletricista, tudo, É chaveiro, muito bom. tudo. A gente trouxe o notebook pra fazer já de vocês. Já estão vendendo já. Mas, gente, é verdade, é muito bom. Antes eu não, né? Seguro. E hoje eu falo, gente, segura pra tudo. O Betsegue Não, faz dá uma seguro paz, garantia também. Seguro garantia é um garantia. ramo muito bom. Como que seguro funciona? garantia judicial, por exemplo. Uma empresa que recebe uma ação trabalhista de um funcionário. Então ela tem que pegar aquele valor no montante da ação e fazer uma caução até o transitado em julgado ou acordo extrajudicial. Então esse seguro ele substitui a caução, seja Entendi. em qualquer fase do processo. Existe o seguro garantia contratual. Você fechou um contrato de prestação de serviço com uma empresa ou entrega de algum produto e essa empresa que está comprando, às vezes é um valor alto, ele quer uma garantia de que aquela empresa vai fazer o serviço ou entregar o bem. Então existe um seguro garantia para Mas isso. aí vamos supor assim, gosto de colocar assim para as pessoas terem pegar exemplo prático.
Falando lá da questão do calção, lá da questão trabalhista, esse seguro é feito na hora que ele contrata a pessoa? Não. Quando recebe a ação. Quando a empresa recebe a ação. O funcionário saiu, foi demitido por algum motivo, ele entra com uma ação contra a empresa. Vamos supor, se o Vini está trabalhando lá, ele é contratado, daí mandamos ele embora. Aí ele entra com uma ação lá pedindo, vamos supor, 50 mil reais. Vamos supor, pedindo 50 mil reais de indenização. Você vai lá e faz um seguro nesse valor de 50 mil, mas você tem que depositar, custa 50 mil? Não. Por isso que o seguro é o valor geralmente da taxa, que é um seguro, na verdade é um seguro financeiro. Então a empresa tem que ter um limite aprovado com a seguradora para poder emitir esse seguro. Mas vai ficar numa média aí, menos de 1% do valor dos 50 mil. Que seria você paga 5 mil, e daí só vai pagar se perder a ação. Se perder. Não, na verdade, o seguro garantia, ele só é uma caução. Então, se a empresa for condenada, ou seja, intransitado ou julgado, ou uma acordação judicial, aí a caução sai, as pólices saem e a empresa tem que pagar. Entendi. Mas vamos supor assim, eu que mandei ele embora, e aí eu sou uma pessoa que gere muito mal os recursos, eu tô falido. Na verdade, você na verdade, uma garantia para ele, não é para mim, é para ele, que ele vai receber de algum jeito. Imagina o seguinte, vamos pensar assim, um caso prático. Eu sou dono de uma empresa. Então, meu fluxo de caixa está apertado, porque eu tenho que pagar funcionários, impostos e tal. Então, você não conta. Você fala, não vou guardar um dinheiro para fazer um calção para uma ação trabalhista. Acho que nem empresários que pensam assim. Então, ele está lá pensando em investimento, pensando em investir na fábrica dele. E aí, acontece, vem uma ação trabalhista. O cara lá pedindo 100 mil reais. Pô, mas ele vai tirar da onde? Do fluxo de caixa dele, da empresa. Ou ele vai ter que vender um carro, ou um bem que ele conquistou para poder deixar esse dinheiro em caixa para poder dar andamento na ação. Esse seguro, fluxo de caixa dele, ele não mexe, fica intacto. E outra, é uma ação trabalhista que vai durar aí 3 anos. Então ele tem esse período para poder ir trabalhando a grana, investindo, fazendo alguma aplicação, para poder, quando chegar lá no transitado julgado, em julgado ou no acordo, ele tem um pouco mais de fôlego e aí não mexe no fluxo de caixa dele. Entendi. Se nesse meio de caminho o cara faliu, morreu, sei lá, tá garantido o pagamento pelo seguro. Não, de novo, o seguro é só a garantia, ele não paga a indenização nesse caso. Entendi. Nesse caso, quem tem que pagar realmente é a empresa. É só para esse valor ficar calcionado, vamos dizer assim. É a garantia para o processo poder rolar. Isso, é isso aí. Porque é um dinheiro que ficaria congelado. Lá parado, e você tem que tirar de algum lugar. Sim. Aí você tiraria do seu fluxo. Aí você não precisa congelar nada, você fala... Toca o jurídico aí. E aí tem garantia para licitante, tem várias modalidades de garantia. Tem garantia para aluguel também. Se a gente fosse começar a falar... eu quero alugar uma casa. Você não quer, por exemplo, arrumar o bendito do fiador. Exato. Você faz o seguro que é uma coisa, aí você vai lá, o pai, você não, você já deu calote uma vez, o tio, não, você já... Seguro fiança locativa. Porque esse negócio de ser fiador assim, mas é verdade, é uma coisa complicada, é uma relação complicada. Porque você vai lá, dá seu nome lá, o cara não paga, você tem que pagar. É isso aí. Senão você perde seu bem. É verdade. E aí vamos supor assim, um aluguel aí, um preço recorrente de aluguel, 2 mil reais, uma casa aqui, 3 mil reais. Você chama a casa mais ou menos aqui em Catandu. Tá caro o aluguel aqui em Catandu. Vergonhoso, mas vamos supor, 3 mil reais o aluguel. Se eu faço um seguro lá, eu não quero pedir pro meu pai, que ele já pediu demais, já fazer o seguro. Ele pode entrar no valor do aluguel? Como é que funciona? Qual que é a Geralmente o custo do seguro, o seguro é por 12 meses. Geralmente o custo do seguro, o prêmio, né, o valor do prêmio, geralmente é 1,5 vezes o valor do aluguel. Então 3 mil vai ficar... geralmente. É uma análise também que depende da seguradora. Então vai uns 4.500 mais ou menos. E depende das coberturas adicionais que você queira contratar também. Fora que tem a lei do inquilinato, né? Que é obrigatório por lei você contratar o seguro contra incêndio. Então, esse é o primeiro passo. Então, estou alugando uma casa, preciso fazer o seguro contra incêndio, isso é lei. E aí fazer contra os outros roubo, outras coberturas adicionais, aí é com você. É critério. É critério seu, querer proteger seus bens dentro daquela casa alugada.
E aí tem a fiança para você exatamente não precisar do fiador. Precisar do fiador, exato. E aí, mas por exemplo, você tem que pagar tudo de uma vez, esses 4.500, ou você dilui no... Pode 12 vezes sem juros. 12 vezes sem juros. 12 vezes. E aí, geralmente já vem cobrado, já vem no boleto, da imobiliária. Entendi. Então, por exemplo, se o aluguel é, sei lá, vamos chutar aqui números redondos, se o aluguel é R$1.000, tá pagando 1.500, você vai pagar aí R$250 por mês. E aí, você não tem... Tipo, pro benefício, um custo. Você não tem que ficar passando raiva, né? Quer dizer, mil, vergonha. sei lá, Falar que alivia o sono de ano sim, ano não, você vai ter uma dor de cabeça, sendo otimista. Ano sim, ano não, alguma coisa vai tirar teu sono. Nesse caso, não vai mais. Não vai mais. Ano sim, você vai ficar tranquilo, na paz. Né? Isso é bom para os dois lados. Isso acaba sendo bom para os dois lados. É bom para a pessoa que está alugando, né, o locador e o locatário. Os dois ficam tranquilos. Porque é uma situação que é complicada, né? A gente fala preço do aluguel, tudo assim. Tem também um mercado que acontece aí, as pessoas são fonte de renda, né, para as pessoas. E realmente é complicado. Você vê, assim como tem aluguel caro, mas você tem muita gente, assim, inquilino que entra em casa aí que detona com tudo, né? Sim. Isso dá mó rolo. Aí esses seguros, eles cobrem também esses danos que a pessoa deixa depois que ela sai? São coberturas adicionais que você pode contratar. As imobiliárias, elas costumam já oferecer, né? Tem os contratos. Nossa, eu tive um amigo meu que eles alugaram um apartamento, uma família lá. Eles colocaram, não sei o que eles prenderam na parede lá, colocaram umas buchas gigantescas. Eles falavam assim, parecia que eles tinham chegado com uma escopeta e dado tiro na parede. E, assim, ele achava que não ia conseguir arrumar, mas conseguiu. Mas foi massa pra cobrir aquilo lá. E ele que teve esse custo? Eles tiveram, mas era uma outra época, né? E falou assim que foi meio violento. Os caras detonaram o apartamento. Mandaram várias buchas lá na parede, já é. Mas aí é embaçado. Aí isso muda tudo. Mas na foda da perícia, né? É que outros perícia, cara. Se o cara faz assim, você enfia uma pessoa lá. Isso é uma coisa até que é bom assim pra valorizar também. Se você faz uma coisa seguindo um imobiliário, um corretor e tal, você evita dor de cabeça. Você faz, às vezes, tem muita gente assim, vai lá ver na imobiliária, vou lá alugar. Daí, como você vai provar que focinho de porco não é tomado? Que existe o laudo de... Quando você entra, tem o laudo, né? As fotos, tem... Não, sim, mas se eu fiz pela imobiliária, mas caso você fez... Agora se eu vou lá no boca a boca... É uma questão de ética e honra que há tempos eu nunca vi no caso do Brasil. Antigamente era, né? Mas hoje a pessoa física também consegue fazer o seguro. Aí sim. Por isso que eu tô falando que protege, seja uma imobiliária ou eu direto alugando pra você, eu consigo então, a pessoa também que vai fazer uma dica boa que fica. Pessoa física ou jurídica. Faz um seguro. E você sabendo que pode ter dano, né? Que pode ter pessoa que risca, passa de cera na parede. Então, antes de abrir a corretora, um amigo meu falou isso. A mãe dele aluga, né, algumas casas que ela tem. E aí fizeram isso, destruíram uma das casas. E ela teve que arcar com esse custo. E aí abri a corretora e ofereci isso para ele. Falei, olha, eu posso proteger o interesse, né, assegurável da sua mãe oferecendo esse seguro. E aí ela pode simplesmente embutir no preço que ela vai vender. Que ela vai alugar, já faz com que ele ligar e reclamar de alguma coisa. As duas partes. Exatamente. Porque o pessoa que está alugando, né, o locatário, ele não precisa ir atrás de um fiador, que é aquele desconforto de pedir para alguém. Ele também tem cobertura, ele está assegurado também. Sim, é uma vantagem para ele. É uma coisa que é interessante, né? Vocês estão vendo aí, então, gente, várias situações aí, que a gente nem fazia ideia aí desse universo aí de seguro, né? Seguro, né? Você acha, às vezes, você tá vendo coisa chata que eu tenho que pagar todo ano. E não, gente, não é. É o patrimônio de vocês, o patrimônio maior que é a vida, a saúde, né? E tem mais alguma coisa, assim, alguma coisa que pode ser passível de seguro e que hoje as pessoas não veem? Hoje tem seguro para celular que nem empresas, né? Voltando para a empresa. O seguro de responsabilidade civil, com uma cobertura que a gente chama de empregador. A gente chama não, né? Uma cobertura de empregador. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalhei tiveram 3 casos de acidente fatal com um funcionário trabalhando.
E aí uma indenização, um acordo extrajudicial foi fechado em 800 mil reais, por volta de 800 mil, uma em 1 milhão. E aí o seguro custeou esse valor. E teve um terceiro caso em Rondonópolis, de um gerente, que aí a indenização, o processo está rolando no valor de aproximadamente 7 milhões. Só que como nesse caso aí ele tinha uma pessoa que estava... Ele era casado, separou e já estava em união estável com uma outra pessoa. Então essa união estável, a mulher exigiu, né, que ela recebesse o seguro de vida, só que a ex-mulher também pediu. Então, enquanto a justiça não determinar de fato quem tem direito a receber a indenização, o processo fica parado. Mas pode determinar que tem as duas, por exemplo? Sim, mas aí é determinado pela justiça, então a seguradora entra e faz a indenização como o juiz determinar. Sim. Mas enquanto não for determinado isso, o processo fica, né, rolando, vamos dizer assim. Mas o que eu estou querendo dizer, o que é importante aqui é isso. O cara morreu trabalhando, foi um acidente de trabalho, fatal. E aí, se a empresa não tivesse o seguro de responsabilidade civil com essa cobertura de empregador, esse custo ia sair do caixa da empresa. Agora, você está falando uma realidade que é uma empresa grande. Mas a gente tem várias, assim, o cara é uma pequena empresa, eu tenho uma pequena empreiteira, eu faço casas, por exemplo, tem pedreiro. Por mais que não seja uma atividade, ninguém quer que aconteça, Boa mas pergunta. pode acontecer, você Claro. cai de um telhado, enfim. É acessível para a empresa pequena? Porque de acordo, o prêmio acessível. é de acordo com o seu tamanho. É acessível. Por Sempre incrível assim. que pareça. Não é. O empresário, o dono da empresa ou o administrador, é cultura, ele não enxerga. Eu já ofereci para algumas empresas, né, para alguns conhecidos que são empresários, expliquei o benefício, custo-benefício, é acessível. Cara, porque assim, ó, se você pegar, por exemplo, uma pizzaria, o que vai acontecer lá? Vão morrer? Não vai, mas se você sai um entregador lá, o cara entrega todo dia para você lá, já configurou que você tem um vínculo empregatício. Perfeito. Aí o cara, sei lá, uma caminhonete roleta ele aí no cruzamento, o cara morre. O que a viúva vai fazer? A viúva, os filhos, a mãe? Vai entrar com a ação. E na verdade, pra morrer basta estar vivo, né? E aí se faz um cálculo, se faz um cálculo desse, aí você tá falando, o funcionário lá deu 800 mil. Mas só que mesmo uma pessoa aí que tem uma profissão que ela não tem uma renda tão alta, ela consegue lá valorar lá numa ação lá uma quantia alta. 1 milhão, de onde você tira 1 milhão aí uma empresa pequena? Então, trazendo, né, fatos, como você falou, gosta de ver exemplos, esse que eu estou citando aconteceu em 2012 e a pessoa que faleceu era um motorista de caminhão. Aí. 800 mil em 2012. Então, hoje quanto que não estaria? Entendeu? Então, trazendo isso para a realidade de hoje, não fica menos de 1 milhão. Não, e a gente sabe que contra a vida não há valor, né? Então, Você imagina justamente. assim, esse cara tem filho, esse cara, né, tinha toda uma história que ele estava trabalhando. Tem A os gente entende. danos morais, né? Enfim, toda essa tudo. situação. Se tem filho menor, se precisa, aí tem que fazer um cálculo, geralmente o juiz faz um cálculo, aí tem um filho, sei lá, de 10 anos, aí tem que fazer um cálculo, poxa, até a despesa dele se formar na faculdade, mais os custos da esposa, enfim. Tudo isso. Não é um valor baixo. E voltando no seguro do automóvel, como você comentou no começo, acho que não respondemos sua pergunta sobre a responsabilidade civil. Isso. Do valor. É a mesma regra. O que a gente mais ouve aqui, né, de segurados, por exemplo, eu quero fazer o seguro do meu carro, só que para ficar mais barato, às vezes o cara fala, diminui a cobertura de responsabilidade civil, porque a cobertura de responsabilidade civil tem danos materiais e danos corporais. Nossa, isso que mais me preocupa é isso. Danos materiais e danos corporais. Então, assim, danos materiais 100 mil, danos corporais 100 mil e danos morais 10 mil reais. Catanduva. Carro de... Você bateu num carro, né? Você não se atentou, passou no farol vermelho por algum descuido, bateu num carro. Quantos carros acima de 100 mil roda aqui nessa cidade? Eu acho que a maioria hoje em dia. O carro tá caro pra caramba. Mas Se como pegasse você esse encontrar um carro monte de acima de SUV aí, é difícil você achar menos de 100 mil. Entendeu? E outra, como a gente... sem querer também, um acidente, me envolvi e peguei um motoqueiro.
quebrou perna, tíbia, perone, tem que colocar uma platina. Mas Vai coloca ficar um 10 mês sem mil trabalhar. reais, não paga nem o Não paga. dia do hospital da pessoa. Não paga. Não paga nem os dias de internação e nem a cirurgia para colocar uma placa de titânio no braço ou numa perna. Então, assim, o que a gente costuma falar como consultoria. Cara, e às vezes de uma cobertura de 100 mil para ir para 300 mil, por exemplo, vai aumentar R$100 para você dividir em 10 vezes sem juros no cartão. Então você sai de 100, cobre 300 por R$100. É uma questão que às vezes a pessoa tem que pensar, né? Ela não é orientada, essa que é a verdade. O que vocês pensam falando nisso, em não ser orientada? A gente estava falando de atendimento pessoal, tá? A gente vê que tem essas fintechs, aí elas estão começando a investir também em seguro online. Você vê aí um monte de promessa, que eles cobram, igual vocês estão falando lá, mas só que assim, eles reduzem barbaridade. Só que funciona mesmo esse negócio? O que vocês pensam desses seguros online que você contrata online? Então, eu não vou citar nem nome aqui. Uhum. Eu costumo brincar, não tem inteligência, é produto de prateleira. De novo, o seu core business é fazer isso aqui que vocês estão fazendo. Quem tem que te orientar o seguro exato que você precisa contratar para cobrir todos os seus gaps, tudo que você tem de risco, é um especialista. Assim como eu precisar de um especialista em comunicação, eu não vou me aventurar, eu não sou da área. Então eu vou procurar alguém, um especialista para me orientar. Então o que a gente dá de dica? É a mesma coisa. Se você tem uma empresa, se você tem um carro, tem uma casa, procura orientação. Comprar de uma fintech, de um site, entre no site e faça seu próprio seguro. Ok, você está comprando algo de prateleira. Não tem inteligência no negócio. Às vezes você Entendeu? está comprando algo que você não precisa, uma cobertura que... O argumento Né? que você usou não se aplica. Que você falou assim, o seguro não é caro porque ele é desenhado para o seu estilo de vida, para suas condições, né, para sua realidade. O site lá não sabe qual é a sua realidade. Por exemplo, Não sabe não faz as perguntas. Mas que na faz, se verdade fizer ainda. a gente nota assim que eles vão muito, pega as pessoas muito por essa questão de preço, né? Levar vantagem. Sabe que eu cheguei a fazer cotação uma vez de seguro nesses negócios aí, e no fim das contas, se você for colocar os danos morais, terceiros e tal, fica mais caro. Mais caro. Por exemplo, eu estou cotando seguro de transporte agora para uma transportadora. Ele faz transporte hoje como agregado e ele quer sair do agregado e fazer contrato direto com essas empresas que contratam o frete. E aí eu me coloquei à disposição, porque quando eu iniciei lá em 2003 nesse ramo de seguros, ramo securitário, foi com o transporte. Falei, cara, enquanto a gente está emitindo a pólice, o sistema ainda da seguradora está se adaptando com o seu, fazendo uma integração, porque tem que fazer a captação, né, do arquivo XML do CTE. Eu sento aqui na sua empresa. E outra, você está contratando não só os seguros, o meu serviço está embutido. Eu sou consultor, é o que eu amo fazer, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar no cliente, sentar com o cliente, orientar. Eu tive um sinistro. Eu sou o primeiro a estar lá, a participar da vistoria com o perito da seguradora. Foi aberta uma sindicância. Onde eu trabalhava tinha sindicância, porque tinha seguro de equipamento agrícola, né? Colhedora, tratores. E quando o tempo está seco assim, o que mais tem é incêndio em canavial com máquina agrícola. Então teve um ano que pegaram fogo em uma semana só em 2 colhedoras, praticamente 0 quilômetro na companhia. E aí a regra da seguradora é sinistros de equipamento agrícola acima de 350 mil de indenização, abre sindicância automático. Então eles mandam um perito para investigar, para falar com o operador da máquina. E eu sempre acompanhei todas essas inspeções. Por quê? Porque se fica uma palavra maldita, mal colocada no relatório de inspeção, dá conotação lá para o cara que está sentado lá na Paulista, lá na central da seguradora, que vai analisar o documento no escritório com ar-condicionado, que não entende uma realidade de uma usina, de um canavial. Ele pode entender, ler aquilo e falar, isso aqui caiu numa cláusula de exclusão. Nega uma indenização de R$2 milhões, por exemplo, que é o custo de uma colhedora hoje. Me surgiram, quando você estava falando aí, dentro disso que você está falando aí, 3 questões. Falando questão de perícia lá, inclusive
Vamos supor assim, eu segurei, eu tenho uma empresa, um comércio lá, ou mesmo essa situação que você falou de máquina agrícola. A gente sabe, por exemplo, assim, eu tô falido, eu vou lá e taco fogo no meu estoque lá, que ele é mais barato que o seguro. Daí o seguro me indeniza. Eles vão fazer uma perícia, vai ver lá que teve um acelerador lá de fogo e não vão pagar. Agora, se vamos supor assim, que tá passando um cara lá, sei lá, ele bebeu muito, tá fumando, joga bituca de cigarro e tacou fogo. Como que fica essa situação? O perito consegue sacar? Porque foi um incêndio que foi provocado, mas não foi por mim. Eu fui vítima da situação. Como é que fica? É uma briga judicial. Mas geralmente o seguro cobre. Tive um caso em Jales. Iniciou, inclusive foi uma das colhedoras, dessas duas. Uma iniciou o incêndio, da colhedora para o canavial, do canavial para fazendas de proprietários que eram vizinhos dos canaviais. Pegou acho que 4 fazendas. Meu Deus! Que horror. Morreu bezerro, enfim. Meu Deus. Eu fiquei, acho que quase um mês lá, indo todos os dias. E aí, por 2 semanas, eu fiquei lá no hotel. Então, eu tive que acompanhar a inspeção do perito, que veio um perito de São Paulo, contratado pela seguradora. Falei com os donos das terras, tranquilizei, falei, fica tranquilo, a empresa tem seguro, exatamente para esse tipo de situação. Então, existe todo um trabalho que é feito para dar tranquilidade para quem, né, foi prejudicado pelo sinistro e pela própria companhia, porque a sindicância é para as máquinas. Imagina o seguinte, tem o seguro da máquina, que tem sindicância por uma seguradora, e o seguro de responsabilidade civil, que é esse que eu estava comentando, que é outra seguradora. Então é outro perito, é outra forma de condução, é outro assunto, a dinâmica é outra, e aí foram feitos do mesmo jeito. Eles não entraram, esses proprietários atingidos não entraram como ação judicial, porque foi conduzido de uma maneira idônea pela companhia e pelo departamento de seguros na época. Então foi feito o acordo entre as partes, foi feita a indenização, eles assinaram o acordo e vida que segue. Entendi, mas então cada caso é analisado, então, né? Caso a caso. Nesse caso, existe muito incêndio criminoso hoje, inclusive hoje. Só que se a seguradora não consegue provar, e eu como empresa também não consigo provar que foi criminoso, a única evidência que tem é o incêndio. Agora dá para saber se ele iniciou na máquina, se ele teve origem na máquina ou não. Entendi. Entendeu? Agora uma outra questão, assim, estavam falando de serviços e tal. Eu já passei por situação, um seguro que eu tinha num outro carro, por exemplo, ter que precisar de guincho. E era uma coisa assim, uma coisa absurda. Falou, vai chegar em 40 minutos. Aí demorava 1 hora, 2 horas, tal. Daí você descobriu que o camarada estava vindo de Olímpia. Aconteceu com a gente. O que acontece com isso aí? Não tem guincho aqui em Catanduva, o pessoal não pega. O que acontece com essa situação? Na verdade, eu acho que o guincho, se eu não me engano, o contrato que eles têm com a seguradora é por quilometragem. Então, infelizmente, existe esse mau hábito do cara, por exemplo, tem um guincho aqui que atende a seguradora que está em Catanduva, mas ele vai rodar 10 km para socorrer seu carro. Nossa, então é má fé mesmo. É. Exato. Infelizmente. Nós ficamos esperando uma vez um guincho, né? Mais de 1 hora. Veio de Olímpia. Minha mãe veio buscar e ele veio de Olímpia. Nós não acreditamos. E era no sábado à noite. Sabe para onde ele levou o carro? Para Olímpia. E aí na segunda-feira, né, com a oficina aberta, aí você, né, a ideia é ligar e falou, ele levou pro pátio, agora você pode levar o carro pro meu mecânico. Aí na época o mecânico fazia manutenção em Rio Preto. Aí ele saiu de Olímpia e levou o carro para Rio Preto. Que absurdo, gente. Mas isso é uma questão assim, não tem como pegar, não sei, descredenciar essas pessoas. O duro é que assim, fica uma... vira né, infelizmente a palavra é dura, mas vira meio que um cartel, né? A seguradora precisa de um prestador. O prestador também precisa gerar receita. Aí fica aquela coisa, é melhor ter do que deixar o segurado na mão, mas infelizmente existe esse tipo de situação, sim. É um absurdo, né? Mas eu acho que é isso aí. Tem mais alguma coisa assim que a gente não abordou, vocês gostariam de falar sobre... Eu acho que abordou tudo, né? Todos os pontos. Sim, todos os principais pontos. Os principais. Por exemplo, seguro para celular hoje já é possível.
Então, seu filho pediu lá e você, por mérito, passou em 10 em todas as matérias. Vou comprar um iPhone 15. Nossa. Mas meu filho tem 12 anos. Hoje é possível fazer um seguro. Eu conheço gente, não vou falar o nome, que acabou de comprar, quando a criança vai lá e jogou dentro do balde. É verdade, acabou de comprar o celular novo. E é comum criança pegar, tacar no chão. O celular ele corre risco o tempo todo. Ele já é uma parte que Como é que fica, por exemplo, assim, a gente tem aqui no celular, dentro do celular, hoje a gente carrega a vida da gente aqui. Ele entra no seguro de... que você estava falando de cibernético, como é que funciona? Aí eu vou ter que pedir consultoria pro pai do nosso amigo pra entender. Não, mas eu falo assim, se eu sou roubado, o cara acessa minha conta e me toma o que eu tenho de saldo. O seguro do celular não consegue. Não. É o seguro do aparelho. E aí existe seguro para essa situação? Já existe um seguro para... Desconheço. Através do meu celular ele acessa o meu Porque assim, lá em São Paulo... não tem seguro. Tem pessoas... Acredito que não, mas eu posso pesquisar. No lugar onde eu presto serviço, por exemplo, um dia eu falando com a pessoa pelo telefone, o cara falando, fim de ano, tá escondendo o celular. Porque os caras estavam igual louco. O pessoal recebe 13º, e aí eles saem fazendo a catança, porque você pega lá... Tem dia, se você pegar o meu celular lá, você vai ter 20 centavos na conta. Só que se você pegar, assim, uma pessoa que acabou de receber o 13º, a pessoa tá com 5, 10, 15 mil reais na conta. Lá em São Paulo você vê muito que agora as pessoas têm o celular de uso que deixa em casa e sai com o celular provisório que só mas tem o Waze. Disso ainda não tem celular, não existe ainda. Desconheço. Mas era uma ideia boa para vocês sugerirem aí. Muito bom. Por exemplo, eu atendia quando trabalhava na corretora em São Paulo, atendia a Ericsson. A Ericsson fazia celular. Hoje eles trabalham muito com torres de transmissão de sinal de celular. Eu lembro que ela fazia até aquele telefone de discada também. Eu lembro. Então, e tinha um diretor lá, mas é o risco de São Paulo, que é muito diferente do interior. Ele tinha uma conta para sequestro. Quando ele me contou... É quase um seguro para sequestro, né? O que ele fez? Ele tem a conta dele, particular, e ele abriu uma conta, deixou 25 mil reais nessa conta para caso ele fosse sequestrado. Por quê? Teve um caso de São Paulo da dentista, né? Que entraram no consultório para roubar e ela não tinha dinheiro e, infelizmente, tacaram fogo nela. Porque ela não tinha dinheiro. E aí o outro medo dele, né, na outra ponta se eles descobrem que eu tenho, sei lá, 200 mil reais na conta, eles não vão me soltar enquanto não tirar todo o dinheiro. Então ele calculou assim, eu não posso dizer que não tenho nada, nem ter tão pouco e nem muito, para que não fique muito tempo em posse desses bandidos, para que eles saquem todo o dinheiro. Então ele determinou o número e tinha lá o valor de 25. Quando ele me contou, eu não acreditei. Que absurdo, gente. Mas é uma realidade absurda, Paulo, totalmente diferente daqui. Sim, com certeza. Aqui esse risco, acredito que não tenha, mas em São Paulo é muito comum isso acontecer. Melhor nem dar ideia. Não, gente, não vamos... Mas realmente, assim, eu quero agradecer vocês por terem vindo aqui, esclarecido muitas coisas, trouxeram informações que a gente nem fazia muito ideia. Completo, né? Eu acredito que, eu particularmente não conhecia nem metade dos seguros que foram abordados nessa mesa. Legal. Eu achei muito, muito interessante, né? Sim, muito inteligente mesmo. A gente pegar e trazer aqui, essa é a ideia desse programa, a gente trazer essa oportunidade para as pessoas falarem do que elas fazem, trazer informações úteis para vocês também, que às vezes vocês nem faziam ideia, que pode ser útil na vida de vocês, seja você um consumidor final, uma pessoa que tem empresa, enfim. São coisas que às vezes você nem se atenta e estão aqui presente, né? E eu agradeço você também que acompanhou aqui o nosso programa. Já clica aí embaixo no sininho, compartilha esse programa com quem você sabe que tá faltando algum desses seguros aí. Tá precisando né? de um que seguro. Provavelmente, como a questão é cultural, todo mundo tá né? Todo mundo precisa repensar aí alguma coisa. Ou aquele que já tem seguro, que é uma consultoria para saber se a pólice está bem colocada, se falta se aquele produto de mercado de prateleira atende ou não, né? Tá maior ou menor do que a sua necessidade. Então é isso. Muito obrigado aí pelas informações. E deixa suas redes sociais também pro pessoal que quiser procurar vocês, ou celular, enfim.
@vetseg, veatseg.com.br. Exato. Tá? E se quiser deixar um telefone também para contato? Vou falar, é o 17 997 36 2099. Tá certo, então. Obrigado, gente. Nós que agradecemos a Nós que oportunidade. Boa sorte no trabalho aí, viu? Muito obrigado. Muito obrigado à nossa audiência, obrigado por compartilhar as informações e até o próximo Fala Catanduva. Tchau, gente. Até mais. Tchau, até mais. Tchau.